Olá, meu primeiro ano B! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de redação é na apostila número 4, aula 20, atividade de criação. E o principal objetivo dessa aula é praticarmos textos argumentativos, praticarmos uma dissertação e um artigo de opinião que é um gênero jornalístico clássico. Vamos lá? Nós vamos iniciar na apostila de vocês na página 12. No Em Classe. Então, nós temos os textos, motivadores, os textos de apoio, que nós vamos fazer a leitura até chegarmos na proposta de produção de texto. Então, vamos lá. Texto para a questão 1. Uma vez que nos tornamos leitores da palavra, invariavelmente estaremos lendo o mundo sob a influência dela. Tenhamos consciência disso ou não. A partir de então, mundo e palavra permearão constantemente nossa leitura e inevitáveis serão as correlações de modo intertextual, simbiótico, entre realidade e ficção. Lemos porque a necessidade de desvendar caracteres, letreiros, números faz com que passemos a olhar, a questionar, a buscar, decifrar o desconhecido, antes mesmo de ler a palavra. Já lemos o universo que nos permeia, um cartaz, uma mensagem, um som, um olhar, um gesto. São muitas as razões para a leitura. Cada leitor tem a sua maneira de perceber e de atribuir significado ao que lê. Texto 2. Minha mãe muito cedo me introduziu aos livros. Embora nos faltassem móveis e roupas, livros não poderiam faltar. E estava absolutamente certa. Entrei na universidade, tornei-me escritor. Posso garantir, todo escritor é, antes de tudo, um leitor. Texto 3. Existem inúmeros universos coexistindo com o nosso, nesse exato instante e todos bem perto de nós. Eles são bidimensionais e, em geral, neles imperam o branco e o negro. Estes universos bidimensionais que nos rodeiam guardam surpresas incríveis e inimagináveis. Viajamos instantaneamente aos mais remotos pontos da Terra ou do universo. Ficamos sabendo dos segredos mais ocultos da vida humana e da natureza. Atravessamos eras num piscar de olhos. Conhecemos civilizações desaparecidas e outras que nunca foram vistas por olhos humanos. Estou falando dos universos a que chamamos de livros. Por uns poucos reais, podemos nos transportar a esses universos e sair deles mais ricos do que quando entramos. Questão 1 do Enem. Considerando que os textos acima têm caráter apenas motivador, redige um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: o poder de transformação da leitura. Pessoal, ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo da sua formação. Então, selecione, organize e relacione os argumentos, fatos e opiniões para defender o seu ponto de vista e suas propostas, sem ferir sempre, os direitos humanos. Observação. Seu texto deve ser escrito na modalidade padrão, da língua portuguesa. O texto não deve ser escrito em forma de poema, verso ou narração, porque é uma dissertação. E o texto deve ter, no mínimo, 15 linhas escritas. Não esqueçam que, se tratando de uma dissertação, é necessário, introdução, desenvolvimento e conclusão. Texto para a questão 2. Os dias escuros. Amanheceu um dia sem luz, mais um, e há um grande silêncio na rua. Chego à janela e não vejo as figuras habituais dos primeiros trabalhadores. A cidade, ensopada de chuva, parece que desistiu de viver. Só a chuva mantém constante seu movimento entre monótono e nervoso. É hora de escrever, e não sinto a menor vontade de fazê-lo. Não que falte assunto. O assunto aí está, molhando, ensopando os morros, as casas, as pistas, as pessoas, a alma de todos nós. Barracos que se desmancham como armações de baralho. E, por baixo de seus restos, mortos, sobreviventes, marriscando
na lama, a pesquisa de mortos e de pobres objetos amassados. Depósito de gente no chão das escolas e toda essa gente precisando de colchão, roupa, de corpo, comida, medicamento. O calhau solto que fez parar a doutora. Ruas que deixam de ser ruas, porque não dão mais passagem. Carros submersos, aviões e ônibus interestaduais paralisados. Corrida a mercearias, supermercados, como em dia de revolução. O desabamento que acaba de acontecer e os desabamentos programados para daqui a poucos instantes. Este é o rio que tenho diante dos olhos. E se não saio à rua, nem por isso a imagem é menos ostensiva, pois a televisão traz para dentro de casa a variada pungência de seus horrores. Sim, é admirável o esforço de todo mundo para enfrentar a calamidade e socorrer as vítimas. Esforço que chega a ser perturbador pelo excesso de devotamento desprovido de técnica. Mas se não fosse essa mobilização espontânea do povo, determinada pelo sentimento humano, a revelia do governo incitando a ação, que seria desta cidade, tão rica de galas e bens supérfluos, e tão miserável em sua infraestrutura e submoradia, de subalimentação e de condições primitivas de trabalho, mobilização que, de certo modo, supre o eterno despreparo, a clássica desarrumação das agências oficiais, fazendo surgir, de improviso, entre a dor, o espanto e a surpresa, uma corrente de afeto solidário, participante que procura abarcar todos os flagelados. Chuva e remorso juntam-se nessas horas de pesadelo. A chuva matando e destruindo, por um lado e por outro, denunciando velhos erros sociais e omissões urbanísticas, e remorso. Por que escondê-lo? Pois deve existir um sentimento geral de culpa diante de cidade tão desprotegida, de armadura assistencial, tão vazia de meios de defesa da existência humana, que temos o dever de implantar, entretanto não implantamos, enquanto a chuva cai e o bueiro entope, e o rio enche e o barraco desaba, e a morte se instala, abatendo-se de preferência sobre a mão de obra que dorme nos morros sob ameaça contínua da natureza. A mão de obra de hoje, esses trabalhadores entregues a si mesmos e suas crianças que nem tiveram tempo de crescer para o cumprimento de um destino anônimo. No dia escuro de mais notícias esvoaçando, com a esperança de milhões de seres postas num raio de sol que teima em não romper. Não há alegria para a crônica, nem lhe resta outro sentido senão o triste registro da fragilidade imensa da rica, poderosa e martirizada cidade do Rio de Janeiro. 2. Coloque-se na posição de um articulista que, ao fazer uma pesquisa sobre as constantes catástrofes ocorridas em função das chuvas que afetam o Brasil contemporâneo, encontra a crônica de Drummond, publicada em 1966, e decide dialogar com ela em um artigo jornalístico opinativo para uma série especial sobre cidades, publicada em uma revista de grande circulação. Nesse artigo, você necessariamente deverá: a. Relacionar 3 problemas enfrentados atualmente pelas cidades brasileiras em função das chuvas, com aqueles trabalhados na crônica. E B. Mostrar em que medida concorda com a visão do cronista sobre a questão. Então, aí vocês vão produzir um artigo, né, de opinião, um artigo jornalístico. Muito obrigada pela participação. Nos vemos então em nossa próxima videoaula, onde faremos ATM e ATC juntos, ok? Um beijão carinhoso para vocês e até!